Bom, a gente fala agora sobre economia. A Bolsa de São Paulo voltou a cair. O dólar terminou esta terça-feira praticamente estável, cotado a R$ 4,80. Vamos entender como foi o dia no mercado financeiro, conversando com a economista Ariane Benedito. Ariane, boa noite para você. O que a gente pode dizer a respeito do dia de hoje? A expectativa é pelos Estados Unidos, o que nós vamos ver no balanço ou nos balanços das empresas, né? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Prazer estar sempre aqui com vocês. Exatamente, né? A gente tem uma agenda mais esvaziada essa semana, com Brasília parado, agora em recesso, então as atenções ficam por conta do cenário externo, que também teve uma agenda um pouco mais esvaziada. O mercado começa a semana olhando para a China, com o resultado de atividade que não veio conforme as expectativas, ficou abaixo, isso acaba prejudicando, causando uma pressão em sentido de queda nas commodities, e a nossa bolsa tem grande exposição, grande peso em empresas desse setor, né? Como a Vale, por exemplo, que também foi protagonista para a queda no dia de hoje. Mas hoje a gente teve o Ibov um pouco na contramão do resto do mundo, né? Principalmente as bolsas americanas, que estão ali sofrendo impacto agora da divulgação dos balanços corporativos por lá. A gente teve bancos que trouxeram um resultado melhor do que as expectativas, mas não conseguiu contaminar e trazer um movimento positivo aqui para o Brasil. A gente teve esse setor, inclusive, pesando, mas, de fato, o maior peso ali ficou por questão de frigoríficos, né, que a gente teve essa questão da influenza em Santa Catarina e que acabou tendo a retirada da exportação para o Japão e derrubou o preço dessas ações também. Somado ali a expectativa de resultado da Vale, que saiu agora no pós-mercado, né, no after, que trouxe um resultado melhor, mas isso daí pode retirar a bolsa do sinal positivo para amanhã. Hoje a gente acabou ficando por fechamento pesado das commodities em queda ainda, Carlos. Agora, quando a gente olha o cenário das empresas norte-americanas, e aí queria a tua avaliação, Ariane, você falava assim, os resultados bons, mas não tão bons a ponto de deixar todo mundo muito animado. Esse é o ritmo da economia norte-americana e é justamente por isso essa apreensão aqui no mercado brasileiro. Ela melhora, mas não melhora tanto quanto poderia ou quanto se esperaria, e daí a gente fica em compasso de espera, porque eles espirram lá, a gente fica gripado aqui, né? Exatamente. A gente teve divulgações de dados de vendas no varejo, de indústria também, que não vieram satisfatórios. A gente teve ali uma queda para a indústria, um baixo crescimento para o nível esperado de varejo e causou o sentimento de dados mistos por lá e ainda no sentido de arrefecimento. Então, realmente não foi suficiente para trazer uma expectativa positiva, até porque o mercado agora, com o silêncio dos Fed Boys, né, dos dirigentes do Fed Reserve, Banco Central Americano, para a decisão de política monetária, que é esperado ainda o ajuste de 0,25, e dependendo dos dados que vierem de mercado de trabalho nas próximas divulgações, a gente ainda pode ver o Banco Central Americano com mais uma alta de 0,25. Esse consenso de mercado ainda não ajuda que a gente tenha os ativos de risco precificando muito bem como deveriam estar acontecendo se a gente ainda tivesse uma flexibilização por parte de política monetária, que não é o cenário na economia global, diferente de nós, né, Carlos? Ariane, aqui no Brasil nós estamos às voltas com a discussão da taxa de juros e Banco Central, e se vai reduzir, se vai manter e etc. Para os Estados Unidos, esse é a expectativa também nos próximos dias. A gente pode dizer que ainda estando longe, nós estamos quase uma semana mais ou menos desse anúncio por lá. Isso já pode trazer ecos aqui ou ainda não? A gente nem coloca isso na conta. Eu acredito que não, que esse aumento, né, na verdade, o fim do ciclo nas economias desenvolvidas não está mais repassando para cá. Se a gente for considerar a própria avaliação dos DIs de hoje, que fizeram o fechamento da curva, ou seja, uma queda, né, a gente continua, foi muito antecipado essa questão de continuidade de ciclo de aperto monetário nessas economias, e o mercado agora brasileiro, né, começa a dissipar esse movimento, até porque, como a gente já tem um período muito longo com essa estratégia de prolongamento, né, da taxa em patamares mais altos, a expectativa de fato fique que o Banco Central brasileiro
inicia o seu ciclo agora em agosto, né, de cortes, mesmo tendo a continuidade de aumentos em taxa de juros nas economias desenvolvidas. O que muda um pouco é a magnitude da expectativa em relação à decisão do Banco Central brasileiro, que até então a gente esperava que ele mantivesse ali 0,50, como geralmente é feito historicamente, e depois da última comunicação, com tanta paciência e parcimônia, agora o mercado entrou no consenso de 0,25 novamente, e com as quedas do TI, parece que o mercado não mudou de opinião, Carlos. Continua aí com 0,25, mas início do ciclo de cortes, que para a gente é bem favorável. Antes de eu te liberar, aquela pergunta clássica, né? Toda vez que a gente vê a tendência de alta do dólar, etc., a turma fica preocupada. Mas eu ia comprar, o que eu faço? E aí a gente tem o período agora de férias, em que muita gente está planejando. Algumas pessoas deixam já do meio para o fim do mês, até para fugir ali do início do período de férias. É um bom momento para pensar no dólar como investimento, ou também para o caso das férias? Eu acredito que todo o patamar de 4,80 até o final do ano já é um movimento de começar a pensar, a gente chama de patamar de estabilidade, por ser um cenário base que eu tenho aqui, uma possibilidade de já começar a se posicionar, né? Então, o dólar, quando ele se aproxima desse patamar, ele tem tanto a condição de romper e fazer um movimento de queda, mas também de alta, dependendo dos riscos de impacto mais volátil que a gente tem para frente. E há preocupação que, com o retorno, ali passado esse período de férias, retorno do Congresso, né, o governo voltando à agenda fiscal, que é importante, o principal vetor de volatilidade e instabilidade que a gente tem hoje, a gente possa ter mais oscilações na moeda, né, e o mercado precificando as resolutivas dessas causas. Então, 4,80 acho que é um bom, né, o dólar próximo disso é um bom momento da gente começar a pensar assim, olhando a agenda para frente e pensando que o pior cenário é de R$5, né, para a moeda, e você acaba tendo uma proteção para essa posição. Qualquer movimento de queda abaixo dos 4,80 também tem uma recomendação, uma posição ali de compra, né, advindo do dólar voltar a buscar o cenário base, então é uma excelente oportunidade, né? Então, aproveitar esse momento de apreciação, porque para frente a gente tem o retorno de vetores de impacto ali para o mercado e que pode mexer na depreciação do real para frente, Carlos. Ariane Benedito, economista, analisando o dia no mercado financeiro aqui no Jornal Jovem Pan. Ariane, obrigado e até a próxima. Boa noite. Eu que agradeço. Até a próxima. Ótima noite.